Quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro. Deuteronômio capítulo 28. Quero ler só apenas o versículo primeiro, para você entender o propósito de Deus para a nossa vida no dia de hoje. Vamos ler aqui. Versículo primeiro diz: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações na terra. Vamos entender o que o Deuteronômio nos explica, nos mostra nessa palavra. Irmãos, se nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus, e tendo cuidado de guardar, esse guardar é praticar, quando nós praticamos os mandamentos que Ele tem ordenado a nós, o que vai acontecer? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então a direção de Deus para nós, o que for dito hoje aqui na reunião da palavra, irmãos, coloque em prática, para que Deus ele venha te exaltar com as bênçãos maravilhosas do Senhor para a sua vida. Aqui então é só para você entender algo que nós vamos aprender muito importante para a nossa vida espiritual. Você pode abrir a sua Bíblia agora em Provérbios capítulo número 3. Antes de ler o versículo, olhe para a pessoa que está ao seu lado, por favor. Quero que você faça uma pergunta para essa pessoa que está próxima de você. Pergunta para ela assim: como fugir da fraqueza deste mundo? Parece que estão fracos. Diga aí com firmeza. Diga para essa pergunta, para essa pessoa uma pergunta. Diga para ela assim: como fugir da fraqueza deste mundo? Melhorou. E qual é a resposta que essa pessoa te disse? Te respondeu? Irmãos, eu fiz essa pergunta para Deus, claro que voltado para este propósito que nós estamos, da água do fortalecimento. A água do fortalecimento hoje é o terceiro domingo que nós estamos entregando este bloco com água. Então eu fiz essa pergunta para Deus: Deus, como fugir da fraqueza deste mundo? O que nós precisamos fazer? E Deus me respondeu: três coisas que precisamos praticar em nossa vida para receber sempre a força de Deus. E a primeira resposta veio aqui neste versículo, agora é o versículo 5. Vamos ler aqui, Provérbios capítulo 3, versículo 5. Primeira resposta de Deus está ali: confia no Senhor teu Deus de todo o seu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconheça-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando eu li o versículo 5, irmãos, após ter feito essa pergunta para Deus: Deus, o que fazer para fugir da fraqueza deste mundo? Deus me responde, irmãos, que nós precisamos ser dependentes dele. Diga isso comigo: eu preciso ser dependente de Deus. A primeira resposta é essa, irmãos: você, todos nós temos que depender de Deus para fugir da fraqueza deste mundo. Muitos estão fracos, e falando em fraqueza, olha só, irmãos, existem consequências quando a pessoa se encontra fraca. E uma das consequências da fraqueza na vida da pessoa é o desânimo. Quando vem o desânimo, vem a perda do autoestima, ou seja, a pessoa ela vive desacreditada. E quando ela vive desacreditada, irmãos, ela vive em uma situação, agora ela vive presa em solidão. Quando vem a solidão, vem logo, irmãos, a depressão.
desânimo, a perda do autoestima, né? A pessoa vive desacreditada e ela vive na depressão. Mas o que eu quero que você entenda, irmãos, que sendo dependente de Deus, nós temos algo especial para receber dele. Assim como eu explico o dia todo hoje, eu quero explicar para você que nós temos que pegar exemplos deste mundo para colocar em prática, claro que do lado positivo, na nossa vida espiritual. Eu fiz uma pergunta para as pessoas e quero fazer para você também. Alguém aqui já foi dependente do álcool, do cigarro ou do vício da droga? Aqui, em nome de Cristo, alguém já foi? Seja sincero, irmãos. Quem já foi dependente do cigarro? Bastante pessoas, né? E da bebida? Todo dia bebia uma em todas, alguém? Quem já foi? Olha aí. E também, irmãos, olha só aonde eu quero chegar. A pessoa que é dependente dessas coisas que acontecem, ela sempre dá um jeito para praticar a sua dependência. Ela não é assim, irmãos. A pessoa que bebe, irmãos, mesmo que ela não tenha dinheiro, ela pede fiado. Ela não é assim. A pessoa que bebe cachaça, cerveja, vai no bar, vai em algum lugar, a pessoa ela dá um jeito para praticar a sua dependência. Ela não é assim, irmãos. No cigarro é a mesma coisa. Vamos tirar, irmãos, esse exemplo que as pessoas usam para praticar, para prejudicar a sua própria vida. Vamos colocar na nossa vida espiritual a dependência para Deus. Quando nós dependemos de Deus, irmãos, a história é diferente. Quando a pessoa ela depende de Deus, vem um momento difícil na vida dela e ela logo, Deus faz a minha força, Deus, o Senhor vai me ajudar, a vitória é certa. Por quê? Porque a pessoa ela é dependente de Deus, a sua vida está voltada para Deus, para a palavra do Senhor. Ela busca, irmãos, do Senhor a sua força. E muitas pessoas, irmãos, infelizmente não estão fazendo isso. Estão servindo a Deus, mas não estão sendo dependentes do Senhor. Como eu quero que você entenda, dependente é confiar totalmente no Senhor. Não é isso que nós lemos aí no 5? Vamos ler, por favor? Versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Olha só, irmãos, quando eu li isso aqui, de coração, quando eu li aqui, logo veio na memória, na mente, preparando a mensagem, veio: seja dependente de coração. Irmãos, olha só, outro exemplo que eu vou citar. Isso aí eu veio na igreja de pessoas. Alguém é dependente do café? Quem toma café? Quem não pode ficar sem café aqui? Olha aí, tem gente, misericórdia. Irmãos, eu vi aqui, tá, irmão? Se ficar, irmão, sem café, fica ansioso. Olha só o que eu quero que você entenda. Tem pessoas, quando ela é dependente do café, até parece uma dor na cabeça, quando ela não toma café. Eu penso, irmãos, tem pessoas que ficam até mal. Poxa, eu tomei um café agora, eu tomei uma dor aqui. Aí a pessoa toma o café, irmãos, na hora. Alguém já aconteceu isso? Toma o café e de repente a dor some. É dependência do café. Vamos buscar aqui um entendimento, irmãos. Quando a pessoa é dependente, algo, né, já liga alerta na vida dela. Quando nós somos dependentes de Deus, se alguma coisa estiver errada, logo você vai reconhecer: opa, alguma coisa está acontecendo comigo. Tem muitas pessoas, irmãos, que a vida dela está de mal a pior, mas ela vê isso como se algo fosse normal. Essa pessoa precisa ser dependente de Deus. Sendo dependente de Deus, irmãos, você vai fugir de todas as fraquezas deste mundo. Por quê? Porque a sua vida vai estar voltada para Deus. Então diga assim comigo mais uma vez: a partir de agora, em todos os momentos, eu vou ser dependente de Deus. Amém? Olha só, por exemplo, quando a pessoa está dependendo do café, fica sem tomar o café, irmão,
sua confiança, a sua dependência diante de Deus. Para que a sua vida venha, irmãos, estar cada dia na presença de Deus com mais força. Então a primeira resposta que Deus nos dá aqui é ser dependente de Deus para fugir de todas as fraquezas deste mundo. Vamos ler comigo agora os Salmos. Salmos 24, primeiro. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele. Claro que aqui, irmãos, se você não for buscar uma inspiração de Deus, é um versículo normal, né? Mas olha o que nós podemos tirar deste versículo. Para fugir das fraquezas deste mundo, nós precisamos reconhecer que nele está a nossa força. Olha aí o versículo: é do Senhor a terra e a sua plenitude. Irmãos, tem pessoas que realmente elas são fortes fisicamente, tem pessoas que até malham, vai na academia e realmente, né, fisicamente ela tem a sua força. Mas não é essa força, irmãos, que vai te dar as vitórias que você precisa no mundo espiritual. A vitória que você precisa, ela vem no mundo espiritual. E no mundo espiritual, irmãos, a nossa vitória vem de quem? Do Senhor. Então, para fugir da fraqueza deste mundo, nós temos que reconhecer que é de Deus, a qual nele vem a nossa força. Aqui mesmo nos Salmos, vamos um pouquinho à frente aqui. Olha aí os Salmos 46. Olha o que o salmista fala aí sobre a força. Salmos capítulo 46, versículo 1. Salmos 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na... Você que está procurando aí a solução na vida, no dia a dia, no trabalho, em algum outro lugar, irmãos, procure a ajuda em Deus. Procure a sua ajuda naquele que pode, irmãos, todas as coisas. A Bíblia nos ensina que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: você pode todas as coisas porque Deus te fortalece. Irmãos, é Deus que te levanta, é Deus que dá força para você continuar a vida. Então coloque isso no teu coração: Senhor, sem a tua força na minha vida eu não consigo viver, sem a tua força na minha vida eu não sou nada. Reconheça. O João nos ensina, irmãos, que diminua eu e que Cristo vive em mim. Deus, ele tem que ser grande na sua vida. Você diminui e Deus cresce na sua vida. Quando você, irmãos, fala assim: de mim eu não consigo, mas eu tenho um Deus que nele eu posso, irmãos, pode estar certo que a sua vitória vai chegar. Agora quando você fala assim: não, isso aí é moleza para mim, isso aí, como diz o ditado, isso aí é fichinha, isso aí é fácil, vou conseguir. A pessoa, ela começa, irmãos, a fazer a força do braço e de repente ela vai indo até bem, mas de repente acaba se dando mal. Então é um alerta. Deus está nos mostrando que é dele que vem a força a qual precisamos. É dele, irmãos, que temos que colocar a nossa total confiança. Vamos para Eclesiastes. Eclesiastes 4:9. Está escrito: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa do seu trabalho. Eu quero que você repita isso comigo e guarde no seu coração isso. Vamos todos juntos? Diga assim: melhor é ser dois do que um. Amém? Eu vou explicar para você o que eu quero chegar com este versículo. Vamos até 1 Crônicas. Aí é o terceiro entendimento que Deus está nos entregando para fugir das fraquezas deste mundo. Melhor é ser dois do que um. 1 Crônicas 14:8. Ouvindo, pois,
os filisteus que Davi havia sido o que, igreja? Ungido a quem? A rei sobre todo Israel. Todos os filisteus subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Ouvindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaim. Para por aí, por favor. Olha só como é as coisas. Davi, ele é ungido a rei, e de repente, irmãos, os inimigos se levantam contra Davi, dizendo: Davi não pode continuar no reinado, o Davi não pode ser bem sucedido no seu reinado. E aí, olha o que nós aprendemos no versículo 10. Vamos ler? Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: vai, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Irmãos, olha só, vamos entender aqui. Eclesiastes nos mostrou que é melhor ser dois do que um. Davi, diante dos seus inimigos, ele estava, eu creio que aqui, irmãos, era a primeira guerra, a primeira luta dele, porque ele tinha acabado de assumir o seu reinado. As pessoas invejaram de Davi, e de repente falaram: vamos derrubar Davi, não vamos deixar que ele venha continuar. E Davi, irmãos, nos ensina que diante dos nossos inimigos, nós temos que consultar a Deus. Diga isso: eu preciso consultar a Deus todos os momentos. Amém? Irmãos, veio o problema na sua vida, no seu casamento, veio o problema na sua vida financeira, consulte a Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, acho que ela não entendeu não, diga para ela assim: olha, consulte a Deus todos os momentos da sua vida. Irmãos, é a direção de Deus para nós. É melhor ser dois do que um. Neste momento, Davi fala, em outras palavras, claro que não está escrito, mas é a revelação de Deus. Ele diz: sozinho eu não vou conseguir, sozinho eu vou morrer, sozinho eu vou me acabar. Por isso, Deus, eu preciso de Ti. Senhor, Tu és a minha força. O Davi com Deus se torna dois, irmãos, e dois é melhor do que um só. Você com Deus, irmãos, o diabo não pode te vencer. Você na presença do Senhor, irmão, Satanás ele foge, porque é uma presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida. Então creia nisso, melhor dois do que um. Você e Deus, consulte a Ele. Veio a dificuldade, Deus, me dê a direção. Veio um momento difícil, Senhor, o que fazer agora? Davi nos ensina, irmãos, este exemplo é um exemplo de vida que nós temos que colocar em prática diante de todas as adversidades da nossa vida. Aí, irmãos, Davi consultou a Deus? Sim ou não? Você lembra aí qual foi a consulta de Davi a Deus? Davi perguntou: Deus, eu posso ir contra eles? O que Deus respondeu? Vai, sobe. Ele disse aí no versículo 11, subindo, ele respondeu: por a minha mão, subindo a Baal-Perazim, Davi ali os venceu, e disse Davi: por minha mão Deus derrotou os meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que clamavam no nome daquele lugar, Baal-Perazim. Deus deu a vitória para Davi. Deus vai te dar a vitória também. Agora aprenda uma coisa: o diabo ele nunca desiste de mim e de você. Dá esse lembrete para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim: o diabo nunca vai desistir de você. Amém, irmãos? O diabo nunca vai desistir de mim e de você. De ninguém, irmãos, ele não vai desistir. Por quê? Porque, irmãos, todos que estão na presença de Deus, ele quer tirar a pessoa da presença de Deus. Davi venceu os seus inimigos, e de repente, irmãos, aparecem outros inimigos. Às vezes o que está sendo relatado aqui
pode ser que está sendo a vida de muitas pessoas. Pastor, acabei de vencer aqui os meus inimigos, de repente nem respirei direito, os outros inimigos já apareceram. Olha aí, vamos continuar lendo aí para você entender melhor. Versículo 13, pula aí por 13. Porém, os inimigos filisteus, o que eles fizeram? Tem uma tradução que diz: retornaram. Ou, como diz aí de muitas, tornaram. E se estenderam pelo vale. Os inimigos desistiu de Davi, irmãos. O diabo nunca vai desistir da minha vida e da sua vida. Você pode ter vencido uma batalha, irmãos, esteja pronta para outra. Ele não desiste de você. Ele não desistiu de Davi. Aí, só para você entender, eles voltaram a perseguir, a se levantar contra Davi. Nós não aceitamos, Davi não pode continuar. E aí Davi falou assim: poxa vida, venci lá os inimigos, e eles, outros familiares deles, voltaram a me perseguir, agora eu vou fugir. Foi isso que Davi fez? Irmãos, nunca fuja diante dos seus inimigos. Olha o que Davi fez aí novamente, 14. E tornou Davi a consultar. Irmãos, orou uma vez, ore de novo. Consultou uma vez, irmãos, consulte novamente. Pastor, não aguento mais orar, já orei demais. Tem gente que expressa isso, irmãos. O Davi, ele voltou a orar, ele não desistiu da oração. Irmãos, para que as suas forças venham estar sempre renovadas, você precisa estar em oração. Vamos ler todo o versículo aqui, que tem uma revelação muito importante para nós aqui. 14. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem a eles por defronte das amoreiras. E disse que, ouvindo tu um ruído de andaduras pelas copas das amoreiras, então sai a peleje, porque Deus haverá saído diante de ti, a ferir o exército dos inimigos, os filisteus. 16. E fez Davi como Deus. Vamos repetir isso, irmãos, em voz alta? Vamos lá? E fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriram todos os seus inimigos, filisteus, desde Gibeão até Jessé. Olha só, irmãos, algo muito importante que nós temos que entender. A situação era a mesma, o problema de Davi era o mesmo. Como assim? Os inimigos se levantaram para tirar o Davi do reinado, após saber que ele tinha sido ungido a rei. O propósito do inimigo, irmãos, era dar um fim em Davi. E Davi nos ensinou que é preciso consultar a Deus. Ele consultou a Deus? Consultou. Aí a palavra diz, irmãos, que na primeira consulta Deus falou o que para Davi? Vai, sobe, né? Enfrenta os seus inimigos. Deus deu a vitória. Passa algum tempo, os inimigos outros voltam a perseguir a Davi pela mesma situação, e de repente Davi volta a consultar a Deus. E qual foi a resposta de Deus? Qual foi a resposta de Deus, irmãos? 14. E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles. Irmãos, quando eu lia esses dois versículos, liguei um ao outro, olha o que nós podemos aprender com isso. Diante da sua dificuldade, do seu problema, Deus, Ele tem
situações adversas para te dar a vitória. Deus tem, irmãos, Ele tem o momento certo e a direção certa para a sua vida. Observe, irmãos, que a direção que Deus deu a Davi na primeira situação foi uma, e na segunda situação foi outra. Ou seja, não é que, às vezes a pessoa fala assim, vou dar um exemplo, que é o que tem mais acontecido nos últimos dias, é a separação, ou seja, problema no casamento. Quando a pessoa ela está passando por este momento, a pessoa fala assim, Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor, Deus, olha, me dê a direção, e Deus até dá a direção para ela, e aí ela faz de qualquer jeito e não dá certo, e aí passa alguns meses, até alguns anos, a pessoa está lutando pelo casamento, e ela fala assim, lembrei daquilo que Deus falou para mim fazer. Mas irmãos, agora a direção para a sua vida já é outra, a alternativa de Deus para a sua causa já é outra. Deus, ele deu a mesma direção para Davi? Não. Na primeira ele falou, olha, vai. Na segunda ele falou, espera. Irmãos, guarde isso no teu coração. Deus, ele tem o momento certo e a palavra certa para te abençoar. Às vezes a pessoa, ela se ilude com o que aconteceu com uma pessoa, e aí ela fala assim, olha, isso vai acontecer comigo, e de repente, irmãos, não é aquilo que Deus quer fazer na vida daquela pessoa. Aí a pessoa fala, não, mas se assim Deus fez na vida daquela pessoa, Deus vai fazer da mesma forma na minha vida. Irmãos, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Então não procure, irmãos, querer dar alternativa para Deus. É Deus que dá para a gente, é Deus que dá a direção para a gente. Deus não deu a mesma direção para Davi, Deus deu uma outra alternativa. Se não deu certo agora, vai dar certo depois. Se não deu certo depois, vai dar depois. Sempre Deus tem uma direção para a sua vida, irmãos. Às vezes a pessoa ela fica presa, eu até falei esses dias atrás, presa ao passado. Não, vou fazer isso porque, irmãos, e se isso não for aquilo que Deus quer que você faça? Se isso não for a vontade de Deus, você vai se decepcionar. O Davi, irmãos, eu creio que quando ele falou para Deus, consultando Deus, os inimigos estão vindo, e Deus fala, Davi não vai. Eu creio que Davi abriu a boca e falou, misericórdia. Na primeira, Deus fala para mim, e agora, para me ficar? Irmãos, Deus surpreende os nossos inimigos. Não queira você ficar sempre na mesmice. Eu creio que essa mudança de tática que Deus teve com Davi foi, irmãos, para surpreender os inimigos. Às vezes Deus está mudando a tática para trabalhar na sua vida, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, e você não está entendendo. Você é de Deus, irmãos, então creia que a direção que Ele vai te dar, mesmo que você não se conforme no momento, irmãos, é a direção de Deus. Eu creio que quando Deus falou, não, Davi, o Davi falou, meu Deus, e agora? Eles vão me matar. Mas Davi entendeu, se Deus falou, está falado. Não foi isso que nós lemos aí no 16? E fez Davi como Deus lhe ordenara, como Deus tinha lhe dado a direção. Na primeira ele falou, vai. Na segunda ele falou, calma aí, espera, não é o tempo não. Às vezes a pessoa ela fala assim, ah pastor, mas é ficar parado? Não, não é ficar parado não, é buscar, irmãos, nova direção. A direção certa vem para a sua vida no momento certo. Não se desespere. A Bíblia nos ensina, irmãos, que aquele que precipita, ele acaba pecando. Se Davi tivesse ido, irmãos, eu creio que Davi, ele tinha sido derrotado. Não, na primeira deu certo, vai dar agora também certo. Acho que Deus, né, só para você entender, irmãos, não que, né,
Acho que o Davi, para você entender, nos dias de hoje, não, Deus falhou, Deus acho que se enganou, eu orei uma coisa, Deus entendeu. Não, irmãos, Deus entende as coisas certas. Já vi quantas pessoas falar assim: Deus se enganou. Deus não se engana, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe como agir na sua vida. Então, irmãos, para entender, ligar uma coisa a outra, Eclesiastes nos mostrou, é melhor ser dois do que um. Davi falou: Deus, eu preciso ser com o Senhor, porque o Senhor é comigo, nós vamos ter a vitória. Agora, uma coisa muito importante que tem que ser falado, eu já tenho falado há alguns dias aí, eu não concordo com uma frase, ou às vezes não é nem por maldade das pessoas, uma fala às vezes, que é um hábito às vezes. Quantas pessoas, irmãos, que estão diante de um problema, de uma adversidade, de um momento difícil, e a pessoa confessa: eu não tenho fé para vencer. Eu já vi pessoas, irmãos, pedindo oração, pessoas falando: pastor, ore por mim porque eu não tenho fé para a mudança do meu marido, ora por mim porque eu não tenho fé para ser curado. Quantas pessoas declaram isso? E a palavra nos ensina, irmãos, que todos nós temos a fé. Deus deu a nós a fé igualmente. A mesma fé que você tem, eu tenho a mesma fé que você tem, o pastor Jaime, o missionário, tem. Às vezes a fé está escondida dentro de você e você não está usando ela, mas você tem a fé para vencer os inimigos. Por isso, irmãos, eu quero que você entenda algo. Claro que tem pessoas que são de fé, tem pessoas, irmãos, que são guerreiras. O inimigo vem e fala, logo vem, a pessoa fala: Satanás, sai daqui, maldito, em nome de Jesus. A pessoa usa a fé, mas sempre tem aquele que não sabe que há uma fé dentro dele. E se você é uma dessas pessoas, que às vezes você fala: eu não tenho fé para vencer, para conquistar, para receber a bênção de Deus, irmãos, então se não é pela sua fé, vem pela nossa, porque nós temos a fé para Deus te dar a vitória. Como diz aqui, eu creio, irmãos, que Davi não tinha outro na altura espiritual a qual ele podia recorrer, porque ele já era rei, ele estava acima de todos. Então ele foi diretamente a Deus. Você que às vezes fala assim: pastor, eu não tenho força, vem então, continue buscando, irmãos. Aqui você vai encontrar força, aqui você vai receber a fé para ver a sua vitória em sua vida. Aqui, irmãos, você vai receber a palavra poderosa que vai mudar totalmente a sua vida. É isso que eu quero que você entenda, irmãos. O buscar a direção de Deus é consultar ao Senhor. Se você não consegue consultar a Deus, venha na igreja que a gente consegue. Busque o pastor, busque o obreiro, o ministro, uma pessoa de Deus, para você contar com ela no momento das suas dificuldades. Eu citei alguns relatos aqui da Bíblia, irmãos, isso vem de longe. Olha, do Velho Testamento, diante das dificuldades, Deus preparou Moisés para instruir Josué para ter grandes vitórias. Guarde isso no teu coração. Deus, Ele sempre vai preparar uma pessoa para te ajudar. Uma pessoa, irmãos, a qual você pode contar com ela para você ter a sua vitória. É melhor dois do que um. A palavra ensina, irmãos, que Elias, através de Deus instruiu Elias para passar a direção para Eliseu. Também, irmãos, tem relatos que Paulo, ele instruiu a Timóteo. Outros exemplos bem claros, e você já viu pela palavra, o exemplo maior de todos eles, Jesus Cristo. Jesus Cristo instruiu quem, irmãos, para dar direção para o povo? Os discípulos.
Ou seja, nessa caminhada, nessa jornada da fé, irmãos, Deus ele sempre prepara uma pessoa para te ajudar a ter vitórias. Irmãos, o que Deus quer que você entenda, o pastor ele instrui as ovelhas de Cristo para receberem as forças para grandes vitórias. E com isso, irmãos, não há mal, não há situação que possa, irmãos, te vencer. É assim que aconteceu com Davi, aconteceu com outros grandes heróis da fé cristã, vai acontecer com você também. Então, recapitulando para finalizar, concluir aqui, a pergunta que você fez para a pessoa que está ao seu lado, você lembra? Para fugir das fraquezas deste mundo, o que nós precisamos fazer? Primeiro, você lembra? Primeiro é ser dependente de Deus. Segundo, reconhecer que somente em Deus nós recebemos aquilo que precisamos. Terceiro, buscar a direção de Deus, assim como Davi buscou a direção de Deus, consultando ao Senhor. Assim, irmãos, como Jesus, ele estava ali instruindo os discípulos para levar o Evangelho, para levar as boas novas para todas as criaturas. Ou seja, temos que buscar de um jeito ou de outro a direção de Deus. Nunca fique você sem a direção de Deus. Amém? Quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro.